Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguem, vos caluniam e mentindo contra vós, fizerem todo o mal por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Com esses versículos, Jesus findou os seus versos líricos, que a despeito de consignarem preceitos fundantes daquilo que chamamos de uma Constituição pan-universal, de um mundo vindouro, regenerado, muito distante ainda dos dias atuais, ficaram para a posteridade como signos da verdadeira sabedoria celeste. Esses dois últimos versículos são a cereja do bolo do Sermão do Monte, porque se ligam ao sétimo chakra, o chakra coronário, situado no topo da cabeça. Esse chakra é o centro vital que faz a ponte entre o ser humano e Deus. É responsável pela autorrealização, pela transcendência, pela visão ampla dos multiversos infinitos. Aqueles que conseguem manter esse chakra equilibrado entram no fluxo de energias superiores. Em alguns casos, emitem uma luz violeta para quem tem olhos de ver. Em outros, uma luz branca. E muito raramente, uma luz dourada, que também sai do topo da cabeça. Quem consegue viver com o chakra coronário harmônico não pensa coisa ruim. Não anda com maus preságios, pesadelos, nem vive triste, ansioso e angustiado. Consequentemente, o resto dos seus demais centros vitais ficam pacíficos e equilibrados. Nessas duas últimas bem-aventuranças, Jesus ensinou como se ter uma vida vitoriosa, por meio de uma receita muito simples, mas ainda dificílima de ser praticada. Foi a seguinte lição: não devemos dar a mínima para injúrias, calúnias, perseguições, falsidades, críticas mordazes, inclusive aqueles que são criticados por seguirem as palavras de vida eterna do nosso Senhor Jesus. E o resultado, para quem conseguir superar o mal que é feito contra si, o resultado é o melhor possível. Abundância, alegria e galardão, não da parte de homens, mas da parte de Deus. Os profetas do Antigo Testamento, por exemplo, conseguiram isso. O primeiro mártir do cristianismo nascente, de nome Gesiel, que a Bíblia nomina de Estevão, também conseguiu chegar a esse grau, praticar essa beatitude do reino do Pai. A dificuldade de conseguirmos praticar esses dois versículos é proporcional ao tamanho de nossa vida da alma ou ego.
Quem consegue se diminuir para Deus crescer dentro dele, tem maior chance de libertação. Quem quer diminuir Deus dentro de si e ser maior do que Deus, continua na mesquinhez do ego e mais preso ao atraso se encontra. Alguns orientais, não muitos como se pode pensar, por meio da meditação, conseguiram se livrar da vida da alma, conseguiram se livrar do ego mesquinho. Particularmente, muitos encontraram uma forma de se libertar do peso imenso da vida da alma, lendo as palavras de Deus, meditando nas palavras de Deus, vivendo na medida do possível as palavras de Deus. Esse caminho foi trilhado pelos profetas. Aquelas almas ancoradas na verdade, que vieram à terra para conduzir a nós outros a salvação, nos levando a padrões espirituais de comportamento diferenciados. Tivemos alguns desses: Amós, Jonas, Natã, Mardoqueu, Neemias, Joel, Ageu, Abacuque, Eliseu, Elias, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Samuel, Zacarias, Esdras, Miqueias, Oséias, Obadias, Malaquias e tantos outros. Tantos outros nomes foram, em sentido amplo, profetas. Conseguiram se unir a Deus, manifestando a sua influência sobre situações deprimentes. Conseguiram manifestar a influência do Pai, do amor do Pai sobre o ódio, da sabedoria do Pai sobre a ignorância, do autocontrole do Pai sobre a indisciplina. Superaram perseguições físicas e mentais daqueles que ainda não entendiam a mecânica divina. Mas, seguramente, o profeta de todos os profetas, nosso Senhor Jesus Cristo, foi o maior modelo de perfeição que já se teve notícia. Maior exemplo de humildade, de ausência de hipocrisia, de inofensividade, maior exemplo de perdão, de retidão, de pureza do corpo, da alma e do espírito. Senhor Jesus, maior exemplo do amor divino. Eis-nos aqui ao cabo dessa jornada de breves estudos sobre o seu sermão do monte. Agradecemos-te pelo exemplo das virtudes a que um dia a humanidade trilhará. Os seus versos líricos, Jesus, nos leva, mesmo nesse mundo feio e triste de provas e expiações, a vivermos na beatífica consciência do Espírito Santo, nosso amigo Espírito Santo, verdadeira parte de nosso Deus Pai em ação, que muito pode contribuir para que as tuas palavras, Senhor, as tuas beatitudes do Sermão da Montanha se substantifiquem em nós, fazendo jorrar rios de água viva, com a infinita luz, alegria e amor do Pai eterno.
Amém.